Fala galera padrão ouro, família Promedicina, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo hoje para falar sobre um assunto muito importante, falar sobre os perigos do tabagismo. Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem! Bom pessoal, o tabagismo ele é um hábito, né, muito, já foi mais, muito frequente na população mundial, né, e é um hábito que tem uma grande associação com o sistema límbico cerebral, né, de estímulo-recompensa, e esse hábito ele é muitas vezes, em grande parte das vezes, ele se torna um vício, né, real e obviamente, quanto maior for a intensidade desse hábito, existem consequências sérias que podem ser causadas para as pessoas. A gente vai falar justamente sobre isso aqui. Bom, o tabagismo, o cigarro, e não só o cigarro, aquele convencional, né, que você encontra, por exemplo, em padaria, tabacaria, mas também cigarro de palha, ou então tabaco fumado diretamente na seda. Todos esses, né, o tabaco de modo geral, ele provoca danos ao organismo, principalmente por várias substâncias tóxicas, carcinogênicas, ou seja, predispõem, por exemplo, tumor, câncer, que são encontradas nessa substância, relacionadas com a combustão dela. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fumar um cigarro de palha, ou então o tabaco na seda, achando que tá mandando bem, que é menos pior do que se fumar um cigarro normal, aquele com um filtro branco ou amarelo, tá se enganando. Na verdade é pior, né? Um cigarro de palha, fumar um cigarro daquele equivale a fumar 10 cigarros normais, né? De filtro branco, por exemplo. Bom, então vamos lá. Quais são os principais perigos associados ao cigarro, ao tabagismo, cigarro de palha, ao tabaco de modo geral, né? A primeira coisa interessante comentar aqui é justamente sobre essa questão do vício, né? Porque nem todo mundo que bota um cigarro na boca uma vez na vida e fuma vai se tornar tabagista. Então isso tem muita relação com uma predisposição que a pessoa tem a se tornar adicta, se tornar viciada a alguma coisa, a alguma droga. Pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser cocaína, pode ser maconha, pode ser crack, pode ser doce, pode ser alimentos altamente palatáveis, né? Muito salgado. Por que isso acontece? Porque rola ali uma alteração principalmente das vias dopaminérgicas do sistema límbico, as vias de dopamina do sistema límbico, que é o sistema que regula o prazer, né? A busca pelo prazer, a recompensa pelo prazer e o registro na memória daquele prazer. E é claro que também tem associações com outros fatores emocionais, né? Por exemplo, às vezes as pessoas estão mais ansiosas e aí começam a fumar, ou então já fumam e numa época de estresse intensificam o hábito de tabagismo, ou então às vezes até mesmo por questões de comportamento em grupo, né? Tá lá, vai pro bar, aí um tá fumando, o outro tá fumando, aí ela vai lá e fuma. Ou então o próprio fumo passivo, né? Também tem situações em que eu já peguei pacientes que têm enfisema pulmonar, tinham enfisema pulmonar, DPOC, e nunca fumaram, mas a paciente foi casada, 50 anos com um paciente que era tabagista intenso. O cara fumava 2 maços por dia. Então ela também fumou muito, indiretamente ao longo da vida. Então as consequências também acontecem nesse caso, né? Então existem, e fora quando tem o próprio hábito, às vezes a pessoa que é tabagista, ela tem um gatilho, tem um trigger associado com o hábito de fumar. Então muitas vezes eu vejo situações que a pessoa entra no carro e tem que acender um cigarro. Ou então a pessoa toma um café, tem que acender um cigarro. Ou então, antes de dormir, tem que fumar um cigarrinho. Então existe também uma questão comportamental e gatilhos
que às vezes a pessoa nem tem consciência que tem a vontade ou não de acender o cigarro. Será que ela tem vontade mesmo de fumar? Mas, como entrou no carro, tem que fumar, já é um hábito estabelecido, ela vai lá e acaba fumando, né? Então, isso eu quero deixar claro para vocês, né? Existe uma predisposição, né, por alterações das vias dopaminérgicas cerebrais, no sistema límbico principalmente, de uma pessoa se tornar adicta a alguma coisa. E aí o cigarro ele vai acabar ele pode se encaixar nesse vício, e é por isso que nem todos que fumam um cigarro na vida vão se tornar tabagistas e outros não vão, né? Beleza. Bom, e quando a pessoa fuma, o que acontece no cérebro dela, né? O que acontece é uma elevação da dopamina, principalmente numa região chamada núcleo accumbens e amígdala cerebral, né? E essa dopamina, quando se eleva nessas regiões, elas provocam o prazer, né? É aquela história, pô, a pessoa tá lá na abstinência do cigarro, aí fuma um cigarro e putz, pô, cigarrinho, pai, pô. É isso, né? É esse orgasmo ao fumar o cigarro, ou a mesma coisa acontece no orgasmo que a pessoa, quando vai lá e come um chocolate, o orgasmo alimentar, o orgasmo do tabaco. Mas justamente nesses casos, depois de um tempo, essa dopamina baixa. E quando essa dopamina baixa, e dependendo justamente dessa intensidade, que ela sobe e baixa, intensidade e frequência, faz a pessoa buscar novamente o estímulo que vai dar recompensa. Então, quando está baixando a dopamina, essas regiões é quando a pessoa tem a vontade de fumar de novo. E o interessante é, quanto mais ela fuma, menor vai ser a sensibilidade desses neurônios ao estímulo dopaminérgico, ou seja, quanto mais tabagismo, cada vez mais o estímulo que a dopamina fornece nessas regiões vai sendo cada vez menor, o que faz a pessoa aumentar a intensidade do hábito para poder continuar tendo aquele prazer, aquela recompensa de fumar, beleza? Bom, uma coisa interessante é que justamente a região do núcleo accumbens é o que faz a pessoa buscar, então é a busca pelo prazer, ir lá comprar um cigarro, ou então ir lá comprar um varejo, ou então pedir de alguém. E a amígdala cerebral é a região que gera recompensa, gera o orgasmo do hábito de fumar. Bom, beleza. Os hábitos, as consequências desse hábito são várias. Você tem a consequência social, né? Porque, por exemplo, a pessoa fica com o cheiro ruim do cigarro no cabelo, na mão. Em casos mais intensos, já vi paciente que perdeu o dente, era bigode amarelo, ponta da mão, unha amarelada, não consegue atualmente fumar, né, em qualquer lugar, lugares fechados você não pode fumar, então tem que ir para fora do lugar para poder fumar. Então existe a consequência social, né? Atualmente você tem até um estigma já negativo. Antigamente não, sei lá, nos anos 80, fumar era cool, fumar era, pô, tu era sinistro, fumar se eu sou descolado. Então, pô, aquele cara fuma lá, era sexy, mostrava que você era descolado, você era cool, você era sexy. Tinha propaganda, o cowboy da Marlboro, então isso aí foi proibido. Você não vê propaganda de cigarro em lugar nenhum, não tem televisão. Antigamente da Fórmula 1 tinha muito, Fórmula 1 tinha pra caramba, cortaram, geral. Isso aí foi um consenso aí mundial. Então, fora essas questões sociais, o estigma, você tem que se privar de estar com os amigos, por exemplo, aí lá fora fumar uma coisa. Muitas vezes a pessoa quer parar de fumar, mas sente dependente daquele troço. Realmente é dependente, é um dependente químico, químico e psíquico. Então, tem esse desconforto, né? Caraca, eu não consigo largar esse troço. Então, isso também é uma consequência. Agora, fora a própria consequência orgânica que o cigarro causa. Então, o principal é a predisposição de câncer, né? Câncer de via respiratória, e não só de via respiratória. Por exemplo, câncer de tubo digestivo, um tipo de câncer de esôfago, né? Que é o carcinoma espinocelular, que é um tumor do terço médio esofágico, ele tem bastante relação com o tabagismo. Câncer de bexiga tem bastante relação com o tabagismo, né? Trombose tem bastante relação com o tabagismo. Então, as principais consequências são câncer, tá? Via respiratória, sim, câncer de faringe, câncer de laringe, traqueia, câncer de língua e câncer de pulmão.
beleza? Mas também cânceres de outras vias de ciência respiratória, tubo digestivo, exemplo, carcinoma espinocelular do esôfago, câncer de bexiga, existem alguns tipos de câncer de mama, tá, que também tem relação com o tabagismo, tá, principalmente câncer do próprio mamilo, você tem relação direta com o tabagismo, e doença cardiovascular, então predispõe infarto, predispõe AVC, paciente que já é diabético, paciente diabético, hipertenso, cardiopata, o tabagismo ele intensifica absurdamente o risco desse paciente infartar. Então você tem as consequências cardiovasculares também. E trombose, né, que aí está relacionado com o próprio sistema cardiovascular, mas também com o sistema cerebrovascular. Então o tabagismo ele vai aumentar o risco de infarto, o risco de AVC também, beleza? E, gente, é um hábito, um malefício que é difícil de tratar. Por quê? Porque é justamente a nicotina que gera o vício. A nicotina não é ela que causa as consequências danosas do cigarro. Você tem, por exemplo, benzopireno, que é uma toxina carcinogênica. Mas a nicotina, embora a nicotina em si não gere um malefício direto, mas é ela que gera o vício. Então, quando o paciente está querendo fumar, está naquela cracudagem para querer fumar, é a nicotina que está faltando. Para quê? Porque é a nicotina que faz subir a dopamina lá no núcleo accumbens e na amígdala, gerando a recompensa daquele hábito. Existe tratamento? Existe. Você tem... são tratamentos que você pode usar, por exemplo, para compulsão alimentar, você pode usar para abandono de tabagismo, você pode usar para toque. Por quê? Porque você vai agir justamente nessas vias dopaminérgicas. Então, tem tratamento farmacológico? Tem. Exemplo, bupropiona. É um antidepressivo, não sei ideia, é um antidepressivo, mas que tem bastante eficácia na redução da busca pelo prazer, né? Tem também outros fármacos, por exemplo, antagonistas opioides, como a naltrexona, que aí reduz a sensação de recompensa. Porque uma coisa é você reduzir a busca pelo prazer, outra coisa é você reduzir a recompensa. Muitas vezes a pessoa não tem o hábito de ir comprar o cigarro, então ela não tem muita busca. Mas se tiver alguém com um cigarro, se tiver um cigarrinho ali, ela vai fumar. Então nela é mais a recompensa do que a busca. Então você pode aí dosar, né, fazer a dose adequada de acordo com cada paciente, cada caso. Então você pode reduzir a busca pelo prazer e reduzir a recompensa. O ideal é você reduzir os dois. Claro, fazer um desmame, dificilmente uma pessoa que fuma muito, ela vai conseguir parar do nada. Tem gente que consegue, né? Tem um insight para do nada. Mas o ideal é você ir desmamando, vai reduzindo a intensidade. Existem também adesivos PET que tem nicotina, justamente para quê? Você satura a pessoa com nicotina para que ela não busque o cigarro. Quando ela fumar o cigarro, ela não vai ter tanto prazer. Por quê? Já tem nicotina pra caramba no corpo dela, e aí o cigarro não vai dar alteração na dopamina cerebral e não vai gerar o prazer. E aí você começa, por exemplo, com um adesivo de nicotina com 24 miligramas por 14 dias, depois você passa para 14 miligramas, depois passa para 7, então você vai fazendo tipo um desmame, né, dessa nicotina no corpo da pessoa. Mas o principal também é uma questão psicológica, né, mudar os hábitos. Só que o que acontece? Se você tentar tirar o cigarro do hábito diário e não colocar um hábito saudável no lugar, isso muitas vezes leva a outro hábito maléfico. É muito comum. Pessoas que param de fumar, elas começam a comer mais. Por quê? Porque aí vai ser a comida que vai dar aquela recompensa. Então acaba que ela ganha peso, né? Então, o ideal é você fazer uma terapia cognitivo-comportamental e implementar hábitos saudáveis no lugar daquele hábito maléfico. Se deixar vazio, é quase certo entrar um outro hábito maléfico ali. Etilismo, ou então compulsão alimentar e por aí vai, beleza? Então, essa é a base da coisa, né? Só uma outra questão aqui que eu esqueci de falar, o enfisema pulmonar, né? O enfisema pulmonar é justamente a patologia mais associada com o tabagismo. E o próprio enfisema, ele é um fator de risco que gera uma predisposição para câncer de pulmão.
O que é o enfisema pulmonar? É justamente a destruição do septo, né, que separa os alvéolos. Então os alvéolos começam a ter os pneumócitos e o tecido conjuntivo que está separando os alvéolos, ele é destruído. Então, em vez de ser aquele cachinho de uva, ele fica uma bolsa maior. Só que o que acontece é que esse alvéolo, ele perde a complacência e a elastância. Ele perde. Então, o ar acaba ficando aprisionado naquele pulmão. Então, os enfisematosos, eles têm o pulmão hiperinsuflado, você tem mais ar aprisionado, mais gás carbônico retido, maior volume residual, né, maior quantidade de ar que fica parado no pulmão. E aí você vai ter uma acidose respiratória crônica, você tem um paciente que tem um conteúdo de gás carbônico mais intenso no sangue dele, que vai alterar o pH. E aí, cronicamente, esse paciente vai ter que compensar retendo bicarbonato no sangue. Então, para vocês terem ideia, é o seguinte, o enfisema, ele é a maior consequência de um tabagismo mais intensificado. E eu já peguei muitos casos de tabagismo que você nem acredita. Pessoa que fumava 3 maços por dia, pessoa que estava almoçando e tinha que fumar enquanto almoçava. Fora também, acabei de lembrar aqui, distúrbios do sono, que a pessoa às vezes tem que acordar para fumar à noite, na madrugada. Quando o vício é muito intenso, tem que acordar para fumar, porque a abstinência faz ela acordar, ou então deixa o sono superficializado, né? Então, gente, é uma grande questão de saúde mundial. Cuidado, na dúvida nem arrisque, nem bote cigarro na boca, beleza? Para você evitar qualquer tipo de problema. E se esse vídeo foi interessante para você, curte aí, compartilha. Se tiver algum amigo também, um amigo, uma amiga, parente que seja tabagista intenso, manda esse vídeo para ele, informe-o para você fazer o bem, certo? Beleza? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau!